Imagine que por trás de toda vitória silenciosa existe um código, um padrão que poucos conseguem decifrar, mas que os que entendem vivem em outro ritmo. Eles não falam muito, mas têm presença. Eles não ostentam, mas exalam firmeza. Eles não gritam, mas a vida deles grita por eles. E se eu te dissesse que esse padrão pode ser resumido em 3 letras, 3 palavras, 3 forças que, quando alinhadas, mudam o destino de qualquer um: Deus, dinheiro, disciplina. Os 3 Ds. Não é só frase bonita, é a base que sustenta quem não quer mais viver se arrastando. É o alicerce de quem cansou de cair por qualquer vento. Porque quem vive pelos 3 Ds não depende de sorte. Depende de propósito. E aqui vai uma verdade que talvez você sinta, mas nunca teve coragem de falar em voz alta. Você não está fracassando porque é burro, fraco ou incapaz. Você está tropeçando porque ainda não entendeu a ordem da vida. Tem gente tentando colher sem plantar, querendo chegar sem passar pelo caminho. Mas o jogo só muda quando você acerta o fundamento. E o primeiro deles é Deus. Não adianta tentar colocar as coisas no lugar se o centro da sua vida ainda está vazio. Deus não é peso nem obrigação. Deus é direção. Quando você acorda e sabe para onde está indo, até os tropeços fazem sentido. Quando a alma está conectada com algo maior, até o silêncio vira a resposta. Tem gente achando que precisa de um novo plano. Mas na real, o que está faltando é presença. Presença divina. Presença no agora. Presença em si mesmo. Você já viu alguém vencendo por fora, mas quebrado por dentro? Pois é. O sucesso sem espiritualidade vira prisão. A conquista sem propósito vira tédio. E a rotina sem sentido vira castigo. Por isso o primeiro D é Deus, porque é Ele quem dá chão, não status. É Ele quem dá paz, não aplausos. É Ele quem levanta quando tudo desaba. Não o dinheiro, não os seguidores, não a fama. E se nesse exato momento alguma coisa dentro de você está queimando, só de ouvir isso, então talvez você precise escrever nos comentários aquilo que a boca não consegue falar. Eu estava tentando de tudo, menos começar por Deus. Só que aqui vai outra verdade. Deus mostra o caminho, mas é você quem precisa andar. E é aí que entra o segundo D, dinheiro. O mundo espiritual precisa andar lado a lado com o mundo material. Porque fé não é desculpa para viver quebrado. Espiritualidade não é sinônimo de miséria. E querer prosperar não te faz menos puro, te faz mais preparado. Dinheiro é energia, é decisão, é acesso. Ele não muda quem você é. Ele amplifica suas intenções, amplifica seus medos, amplifica seus valores. Por isso, tanta gente se perde quando enriquece. Não porque o dinheiro corrompeu, mas porque ele apenas trouxe à tona o que sempre esteve escondido. A mente pobre, mesmo com milhões, continua sendo pobre. Porque não é a quantia que muda o jogo, é a mentalidade. E a mentalidade precisa de raiz. E raiz precisa de Deus. Tem gente que rejeita o dinheiro como se ele fosse o problema. Mas o problema nunca foi o dinheiro. Foi o que as pessoas decidiram fazer com ele. Você já percebeu como o dinheiro revela os vazios? Tem gente que compra para tentar preencher, viaja para tentar fugir, se afunda em dívidas só para parecer bem. E tudo isso porque o primeiro D não estava no lugar. Se o dinheiro é o meio, Deus é o norte. E o que conecta os dois é o terceiro D, disciplina. Mas essa parte a gente fala no próximo vídeo. Agora eu quero que você pense com calma. Qual desses 3 D está te faltando hoje? E mais, qual deles você abandonou sem perceber? Tem frase que vem da alma. Se essa mensagem falou com a sua, escreve aí nos comentários. Eu só vou vencer de verdade quando os 3 Ds andarem juntos. Porque no final não é sobre fórmula mágica, é sobre base, é sobre estrutura. E quem não cuida da base, assiste o castelo desmoronar de dentro para fora. Tem gente que ora com fervor, estuda com dedicação, sonha alto, mas continua vivendo abaixo do que poderia. Não por falta de fé, não por falta de talento, mas por falta de consistência, por falta de estrutura interna, por falta de disciplina. A disciplina é o elo perdido.
Ela é a ponte entre o que você acredita e o que você realiza, entre a oração que você faz e a vida que você vive. Você já percebeu como é fácil sonhar e difícil sustentar o sonho? Todo mundo tem planos no domingo à noite, mas quando chega a segunda-feira e o despertador toca, é aí que a guerra começa. E quem não está treinado para vencer a própria mente, perde no primeiro round. Disciplina não é dom, é escolha. É um esforço contínuo de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. É o que te mantém firme no propósito enquanto a emoção grita por atalhos. Sabe por que tanta gente começa bem e termina frustrada? Porque confundiu motivação com comprometimento. Motivação é passageira. Ela depende do humor, do clima, do dia, mas a disciplina é leal. Ela continua mesmo nos dias ruins. Ela se apresenta quando o corpo dói, quando a mente quer desistir, quando o mundo parece não estar vendo nada. Quem vive pela disciplina entende que o resultado não é imediato, mas é inevitável, porque a disciplina sempre vence. Pode demorar, pode parecer lento, mas ela sempre entrega o que promete, e é por isso que ela é o terceiro D. Porque depois que você coloca Deus como base e começa a organizar sua relação com o dinheiro, é a disciplina que sustenta essa nova realidade. Sem ela, tudo desmorona. Você pode ter fé, mas se não agir com constância, a fé vira expectativa frustrada. Você pode ganhar dinheiro, mas se não souber controlar seus hábitos, o dinheiro escorre pelas mãos. Você pode até ter talento, mas sem disciplina ele vira peso morto. Quantas promessas você já fez para si mesmo e não cumpriu? Quantas vezes você disse, dessa vez vai, e parou na primeira dificuldade? Quantas metas você anotou e depois abandonou porque não teve estrutura emocional para seguir? A maioria das pessoas não precisa de mais ideias. Precisa de mais persistência. Não falta conhecimento. Falta aplicação. Não falta sonho. Falta rotina. É fácil postar motivação nas redes. Difícil é acordar cedo todo dia para construir o que ninguém vê. É fácil dizer, eu quero mudar. Difícil é dizer não para a preguiça, não para o prazer imediato, não para a distração que rouba energia e tempo. A disciplina é o verdadeiro milagre disfarçado de rotina. É ela que te leva a resultados sobrenaturais através de atitudes normais repetidas com excelência. Você pode pensar que isso é simples demais, mas a verdade é que o simples feito com consistência constrói impérios. Lembra de Davi? Antes de derrubar o gigante, ele cuidava de ovelhas no campo. Treinava com pedras, sozinho, sem plateia. A disciplina dele no oculto preparou o palco para o público. E quando chegou a hora, ele estava pronto. Agora me diz, o que você tem feito no seu campo? O que você está treinando enquanto ninguém vê? Ou você ainda está esperando a oportunidade perfeita para começar? Disciplina não espera a emoção alinhar. Ela é movida por decisão, não por sentimento, e é por isso que ela é a verdadeira fé em ação. Você acredita mesmo que merece mais da vida? Então, prove para você mesmo, não com palavras, mas com rotina, com atitudes pequenas, diárias, mas consistentes. Porque o que se repete se torna parte de quem você é. E se você já está cansado de prometer e não cumprir, talvez esse seja o momento de deixar marcado nos comentários um compromisso com a sua própria alma. Minha vitória vai ser no silêncio, com disciplina. Essa frase não é para mim, é para você. Para que amanhã, quando a vontade de desistir bater, você lembre que a decisão já foi tomada. E tem mais, disciplina não é sobre perfeição, é sobre continuidade. Vai ter dia que você vai falhar, mas quem é disciplinado falha num dia e volta no outro. Quem é refém da emoção, falha uma vez e se entrega. Por isso, pare de esperar por dias perfeitos. Eles não existem. Você constrói a vitória nos dias normais, nos dias cansados, nos dias em que tudo dentro de você grita para parar, mas você continua mesmo assim. É aí que mora a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem fala e quem vive, entre quem acredita e quem colhe. Quem é disciplinado não precisa se provar. A própria vida mostra o resultado. E se você entendeu isso,
Se isso te apertou o peito ou fez seus olhos brilharem de verdade, então, marca essa página da sua história com uma frase nos comentários que tenha a sua assinatura. Eu escolhi me disciplinar, porque sei onde quero chegar. A vida não é sobre correr mais rápido, é sobre aguentar mais tempo. E só quem anda com disciplina chega onde poucos pisam. Você pode repetir quantas vezes quiser: Deus, dinheiro e disciplina. Mas se não aprender a integrá-los dentro da sua consciência e principalmente dentro das suas ações, eles continuam sendo apenas 3 palavras jogadas ao vento. Agora chegou o momento de fazer o que poucos fazem: unir os 3 Ds na prática. E para isso você vai precisar entender como cada um atua numa dimensão diferente da sua vida, mas todos convergem para um mesmo ponto: seu destino. Vamos começar do começo. Deus te conecta com o alto. Dinheiro te posiciona no mundo. Disciplina te molda por dentro. Essas 3 forças têm um mapa de atuação sobre você. Uma age no espírito, a outra na matéria e a terceira na mente. Quem entende isso para de viver em círculos e começa a construir uma espiral de crescimento. Deus, o norte. Inabalável Deus não é um conceito. Não é um discurso bonito. Deus é uma força organizadora dentro da consciência humana. Carl Jung dizia que a função de Deus é tornar o homem inteiro. Ou seja, é Deus quem nos orienta mesmo quando a lógica não explica. Sabe aquela voz interna que te avisa antes da queda? Aquela inquietação quando você está cercado de gente errada? Aquela paz que vem no meio do caos quando você toma uma decisão certa, mesmo que difícil? É Ele. É a bússola que aponta mesmo quando você não tem mapa. Quando você coloca Deus no centro, você começa a operar com propósito e não mais com ansiedade. Você entende que sua vida tem valor mesmo quando ninguém está olhando. Você para de se comparar, porque sabe que o seu tempo é sagrado. Você troca pressa por processo, porque Deus não trabalha com velocidade. Ele trabalha com profundidade. Só que tem um detalhe: a presença de Deus não te isenta do esforço. Ela te fortalece no esforço, e é aí que entra o segundo D, dinheiro. A ferramenta da concretização, o dinheiro, é mais do que cédula, número ou status. Ele é a tradução visível da sua energia mental e emocional em movimento. Por isso, pessoas desorganizadas emocionalmente têm uma relação confusa com o dinheiro. Elas gastam demais para suprir vazios, economizam por medo, ou ignoram completamente por achar que ele é impuro. Mas aqui vai a verdade nua e crua. O dinheiro é neutro. Ele só revela quem você já era antes de tê-lo. Ele não muda caráter. Ele apenas amplifica. Se você é generoso, vai ser mais generoso. Se é inseguro, vai se afundar em medo. Se é egoísta, vai usar o dinheiro para se esconder ainda mais atrás de aparências. E sabe o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque uma mente conectada com Deus enxerga o dinheiro como instrumento de expansão, não como fim, nem como identidade. Mas, não se engane, você não vai prosperar só porque é uma boa pessoa. Não é assim que o universo funciona. Prosperidade precisa de princípios mentais claros, e entre eles estão responsabilidade emocional. Quem não sabe lidar com frustração, desconta no cartão de crédito. Foco e clareza de propósito. Quem não sabe o que quer, vive gastando com o que não precisa. Respeito ao tempo. Quem é imediatista nunca constrói patrimônio, só coleciona parcelas. Você quer dinheiro? Comece tratando o dinheiro como algo espiritual, algo que responde à sua vibração, ao seu nível de consciência, à sua ordem interna. Dinheiro não é para quem deseja. É para quem se tornou alguém capaz de sustentá-lo. E se você ainda acha que dinheiro e espiritualidade não andam juntos, então talvez ainda esteja preso a uma programação mental que te faz correr da prosperidade como se ela fosse pecado. Lembre-se, foi Jesus quem multiplicou pães e peixes. Foi Salomão quem pediu sabedoria e recebeu também riquezas. Foi José do Egito quem prosperou mesmo na prisão, porque onde tem propósito, Deus autoriza a abundância. Mas para não perder tudo isso no caminho, você vai precisar do terceiro, de disciplina.
o músculo invisível do sucesso. Sem disciplina, tudo isso vira ilusão. Você até sente a presença de Deus, você até recebe oportunidades, mas sem disciplina, você perde tudo com o tempo. Disciplina é o que alinha o tempo com o propósito. É o que transforma a revelação em realização. É aqui que o sistema te derruba. Ele não precisa te destruir. Basta te deixar disperso. Basta te manter preso no celular, na ansiedade, no prazer imediato. Basta tirar sua constância. Disciplina é um exercício de poder interno. Ela não nasce de fora. Ela vem da dor de não querer mais viver como antes. É a disciplina que te faz dormir mais cedo para acordar com energia. É ela que te faz ler quando todo mundo está se distraindo. É ela que te faz economizar quando todos estão gastando para parecer bem. É ela que te leva a fazer o básico com excelência, sem plateia. Agora entenda uma coisa com clareza. Sem disciplina, até bênção vira peso. Tem gente que pede um novo trabalho, mas não tem estrutura para manter a rotina. Tem gente que pede um relacionamento, mas não tem disciplina emocional para se doar. Tem gente que quer ganhar mais, mas não tem ordem para administrar nem o pouco que tem. É a disciplina que sustenta o que Deus te entrega. É a disciplina que transforma o dinheiro em legado. É a disciplina que alinha sua mente com o seu espírito, criando coerência. E onde há coerência, há força. Você quer crescer? Então comece assumindo o básico com excelência. Faça bem o que ninguém valoriza. Seja fiel ao pouco e o muito te será confiado. O universo não recompensa desejo. Ele recompensa hábito. Agora, pare e reflita. Qual dos 3Ds você tem ignorado? Qual deles você finge que já entendeu, mas não vive na prática? Porque tem gente que fala de Deus, mas não age com ordem. Tem gente que quer dinheiro, mas tem medo de merecer. Tem gente que é disciplinado, mas perdeu o senso espiritual do que está fazendo. Só quando os três se alinham, espírito, mente, matéria, é que a transformação se torna inevitável. Se essa mensagem falou com você de um jeito que nem você consegue explicar, talvez seja a hora de selar isso nos comentários com algo que venha da alma. Não precisa ser bonito nem perfeito, mas que seja verdadeiro. Eu entendi o código, agora é viver os 3Ds, porque tem verdades que não são só para guardar, são para declarar, para marcar, para viver, para honrar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, sabe? Você não nasceu para repetir ciclos. Você nasceu para romper padrões e construir algo que nenhum vento do mundo vai conseguir derrubar. Quando os 3Ds se alinham, Deus, dinheiro e disciplina, algo muda no invisível. E não é só você que muda. É o ar ao seu redor. É o olhar das pessoas. É o tipo de conversa que te interessa. É o jeito que você entra num lugar. Você carrega outra presença, outra frequência, outro peso. Quem anda com os 3Ds se torna mais do que alguém com metas. Se torna alguém com direção. E quem tem direção, vive diferente. Não se distrai fácil. Não se entrega ao caos dos outros. Não se perde por besteiras. Deus te dá raiz. Dinheiro te dá alcance. Disciplina te dá estabilidade. Raiz, alcance e estabilidade. 3 fundamentos para construir qualquer império, inclusive o império de dentro. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas não quer mudar de postura. Quer ter mais, sem se tornar mais. Mas a verdade é, você nunca vai ter por fora aquilo que ainda não sustenta por dentro. Quando você une fé, propósito e prática, começa a viver num estado de coerência tão poderoso que as portas certas se abrem sozinhas. Não porque você força, mas porque você flui. Você se torna alguém magnético. Sua energia muda. Sua palavra carrega força. Seu silêncio impõe respeito. E o mais incrível, você para de tentar convencer os outros. Você apenas vive, e sua vida se torna argumento suficiente. Quem anda com os 3Ds aprende a esperar sem desespero. Aprende a agir sem ansiedade. Aprende a vencer sem pisar em ninguém. Porque a mente está firme, a alma está limpa e os pés sabem exatamente onde pisam. Agora me escuta com atenção. Quando você viver assim, vão tentar te desacreditar. Vão dizer que você mudou demais, que está se achando.
que não é mais o mesmo, e é verdade. Você não será mais o mesmo, porque ninguém se alinha com o divino e continua agindo como mundano. Ninguém organiza o interno e aceita o caos como rotina. Você vai começar a perder o interesse por certas conversas. Vai sentir que alguns lugares já não te cabem. Vai perceber que algumas relações só existiam porque você estava desconectado de si mesmo. Não se assuste. Não se culpe. Faz parte. Quem alinha os 3Ds começa a incomodar quem ainda vive quebrado. Não por maldade, mas porque sua disciplina expõe a preguiça do outro. Seu dinheiro expõe a má gestão dos que zombavam da prosperidade. E sua fé revela o vazio de quem achava que sucesso era só esforço humano. Mas você não está aqui para se explicar. Você está aqui para viver, para honrar, para deixar um legado, porque no fim, tudo se resume a isso. Quando você vai embora, o que fica? Ficam os frutos? Ficam os exemplos? Fica a transformação? Ou fica o silêncio de uma vida que passou tentando agradar, acumulando dívidas, reclamando de tudo e não cumprindo nem metade do que poderia? Essa é a pergunta que diferencia quem veio para marcar do que veio para repetir. E se você chegou até aqui lendo, sentindo, pensando, é porque algo dentro de você já não aceita mais viver pela metade. Você sabe que precisa de Deus. Você reconhece a importância do dinheiro. E você entendeu que sem disciplina, tudo isso escapa pelas mãos. Então agora, não é mais sobre saber, é sobre fazer. Fazer o que precisa, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo sem apoio, porque o céu não responde a promessas, ocas. Ele responde à postura. Você quer uma vida com mais direção? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer uma vida com mais dignidade? Honre o dinheiro. Estude. Organize. Administre. Você quer uma vida com mais estabilidade? Pratique a disciplina como se sua vida dependesse disso, porque depende. E se essa mensagem acendeu algo em você, se ela tocou em um ponto que estava adormecido, então deixa isso marcado nos comentários com algo que represente quem você está se tornando. Com Deus no centro, o dinheiro a serviço e a disciplina como base, eu caminho para o meu propósito. Essa não é só uma frase, é uma declaração de identidade. Ela é a assinatura de quem cansou de sobreviver e agora decidiu viver. E nunca se esqueça. O mundo pode até rir no começo, pode te duvidar, pode virar as costas, mas vai chegar o dia em que o seu silêncio vai gritar mais alto do que qualquer voz, porque quem vive pelos 3Ds não precisa se explicar. A própria vida responde por ele.